Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas resoluções de exercícios. Agora um exercício aqui da Estadual de Ponta Grossa, Paraná, 2020, um exercício de eletromagnetismo, onde nós temos um elétron que move-se com uma velocidade de 5 vezes 10 a sétima metros por segundo, numa região onde apresenta um campo magnético uniforme. O valor do campo magnético 0,9 Tesla. Sabendo que o campo magnético é 90 graus, a velocidade do elétron assinale a alternativa que for correta. Então nós temos ali, né, um campo magnético passando aqui. Então nós temos aqui o polo norte e o polo sul. Nós vamos ter um desavisado elétron aqui, gente, que ele vai entrar 90 graus, né? Quando ele entra 90 graus na perpendicular num campo magnético, o que acontece? Acontece um movimento o quê? Circular aqui, né? O meu tá meio feio aqui, mas eu garanto que seria um MCU, tá bom, gente? Tem um movimento circular, ele vai começar a rodar lá dentro, tá? Lembre-se que quando ele entra paralelo, não acontece nada, nenhuma força atua sobre ele. Mas quando ele entra de maneira perpendicular, ele sofre um desvio e começa a rotacionar no movimento circular, tá bom? Vamos lá então. Primeira afirmativa. O módulo da força magnética exercida sobre o elétron é 7,2 10 a menos 12. Bom, vamos aplicar a famosa fórmula da força magnética de Lorentz. O que ela nos diz? Ela nos diz que força magnética é BQV seno θ, ou pode ser QVB seno θ, como vocês estão acostumados. No caso de ser perpendicular, o nosso θ, então, né, gente? Perpendicular, o nosso θ é 90 graus, tá bom? Muito bem. Então, lembrando que ele deu aqui o campo 0,9 Tesla, ok? A carga é de um elétron. Nos dados do exercício, ele fornece que a carga do elétron é 1,610 a menos 19, apesar que eu acho que você já sabe disso. Depois ele deu a velocidade também. Sim, está aqui a velocidade, 5,10 a menos 5,10 a sétima metros por segundo. Tá? E o seno de 90, a gente sabe que é 1, tá bom? Que é quando o valor da força é máxima, né, gente? Lembrando disso. Não tem maior do que o seno de 90, então na perpendicular é quando a força é máxima, tá? Então nós vamos fazer essa continha aqui, ó, 0,9, né? Vamos lá, 0,9 vezes 1,6, isso deve dar aqui 1,44, vezes 5, multiplicando só as mantiças, tá? Então eu fiz o 0,9 vezes 1,6 e depois eu fiz esse resultado vezes o 5. Encontrei 7,2. E agora a potência na base 10. Mantém a base e somos expoentes. Menos 19 com 7, isso vai dar menos 12, né? Tá certo? Menos 12. Muito bem. Então temos aí, pessoal, que a primeira afirmação está correta, tá? Vamos à segunda. Bom, a segunda, nós vamos usar a lei de Newton, né, gente? Como tem aceleração, a gente vai usar o princípio fundamental da dinâmica. O que diz aqui a lei de Newton? Ela diz que a força resultante é igual ao produto do módulo, produto da massa pela aceleração, tá? Muito bem. A única força resultante que eu tenho, a única força que age no sistema, ele não fala nada do peso. Então, nós vamos considerar que a única força que está agindo é a própria força magnética que fora calculada acima, tá? Então, a força resultante é a própria força magnética. 7,2 vezes 10 a menos 12 que nós encontramos lá em cima. A massa do elétron ele deu, tá? 9,10 a menos 31, está no dado do problema, vezes a aceleração que eu preciso determinar. Eu vou pegar esse termo e passar dividindo, né? Então nós vamos fazer 7,2 dividido por 9, dá para fazer de cabeça, né, gente? 72 dividido por 9 dá 8, então 7,2 dividido por 9 dá 0,8. Menos 12 com menos 30, isso aqui vai ser o seguinte, o menos 31, ele vai subir, né? Então ele vai virar mais 31, tá? Mais 31. Então mais 31 com menos 12 dá 19, correto? É isso? Acho que é, né? 31 menos 12. Isso mesmo, pessoal, dá 19. Só que 0,8 não é bonito de mantiça, né? Vamos manter um 8 que fica mais elegante. Então, se ele ganha 1, ele perde 1 na base 10. Então, fica 8, 10 a oitava, o que nos dá também o resultado correto. Vamos para
Afirmação 4. O módulo da velocidade do elétron é constante, pessoal? Sim, 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 verdadeira, verdadeira. Por quê? Porque a força resultante, ela é uma força magnética, que é constante. Então, a força sendo constante, a velocidade também é. Tá bom? Certinho. 8. Por enquanto, tudo verdadeiro, interessante, né? Vamos a 8. O elétron realiza um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Não, pessoal, não. Como a velocidade é constante, o elétron realiza um movimento circular uniforme, né? Tá certo? Lembra que eu falei para vocês que quando ele entra perpendicular, ele executa um movimento circular, tá? Ah, professor, por isso que tem aceleração? Sim, a aceleração tem que tomar cuidado, pessoal. É aquela que pode aparecer mesmo a velocidade sendo constante. De que maneira? No movimento circular, tá bom? E finalmente, se ao invés de um elétron fosse um próton, para os mesmos valores de velocidade, campo magnético, o módulo da aceleração seria igual para os dois casos. Claro que não, pessoal. Claro que não. Por quê? Porque nós temos aí valores de massas distintas, né? Tá? A massa do elétron não é igual à massa do próton. Então, aí mudariam as acelerações adquiridas também, tá bom? Então, essa aqui fica como falsa. Ficando certo, então, A1, A4 e A7, totalizamos o valor de 7 aí na somatória, como deveria colocar no problema, tá bom? É isso aí. Exercício bem bacana, mostra várias faces aí da força eletromagnética de Lorentz. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.